Nós temos dois para-choques. Mas eu fui assim impelido. Eu fiz alguns estudos para me preparar para essa paraxá, ou para essas para-choques, que são duas hoje, a 42 e a 43. Né? Se me fala a memória. E fui impelido a trazer, não o estudo das para-choques, mas trazer a explicação no sentido da complementação dela, que é a Haftarah, né? E um dos livros é do livro do Navi Jeremias. E eu gostei do que eu vi nesses estudos, e Deus falou assim muito profundamente, Hashem, porque não poderia ser de outra forma. A mensagem que tem nesta Haftarah das Parashot é muito atual. E é algo que realmente precisamos, a Kahal, a Kehilá do Eterno, precisa acordar, despertar de um sono. Um sono que está, digamos assim, norteando as pessoas que frequentam igrejas, que frequentam sinagogas, sem se aperceberem de algo muito especial. Esse estudo fala sobre a mesmice da religião. As pessoas voltadas e achando que estão fazendo algumas, digamos assim, replicando aquilo que já é feito todos os Shabbatot, achando que isso não tem nenhuma importância, é apenas aleatoriamente, de boca para fora. Quando nós nos prestamos a servir ao Eterno, temos que servir de quê, irmãos? De corações de quê? De Kavaná, de corações sinceros. Eu era muito avesso no início da restauração, 24 anos atrás, né, quando nós adentramos para fazer Roshuvá, eu falava, chamava tempo de decoreba, né, a fazer tefilá e fazer reza, né? Então eu tinha assim uma visão que reza não podia ser tefilá, não podia ser oração. As rezas do seguro. E Deus foi trabalhando no meu coração isso. Presta bem atenção, quando nós fazemos Teshuvá, retorno ou arrependimento, quando nós nos arrependemos de que deixamos de fazer algo, de praticar algo que não fora nos ensinado, e que o Eterno está despertando, não só nós, mas muitas pessoas. Essa semana houve 3 pessoas nos procurando, pessoas de longe, que eram membros de igrejas ou ainda são, mas segundo as suas próprias palavras, eles dizem, algo não está batendo. E eu fui despertado para isso, e estou buscando. O Senhor diz que quando se busca, o que acontece? Acha. Quando se bate, abre. A sede hoje, pela verdade da palavra, para viver a palavra, tem sido muito grande. Muito grande. Graças a Hashem. As pessoas não estão naquela mesmice, naquela mornidão, adormecidos espiritualmente, fazendo coisas mecanicamente, sem sentirem o porquê, ou sem entenderem o porquê que o fazem. Vamos abrir lá no livro de Jeremias. A Haftarah começa
no capítulo 1, né? Mas eu vou para o capítulo 2. Convido você a abrir Jeremias, capítulo 2. E nos diz assim: Jeremias é o subtítulo, enviado a Jerusalém para repreender pela sua rebelião. O que é rebelião, irmãos? Uma palavra? O que é comparado rebelião para o Eterno? Pecado e feitiçaria. Caramba, pesado isso. E veio a mim a palavra do Eterno dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Aqui está dizendo vai e clama ao grupo A ou B ou C. Não, está dizendo para clamar a cidade. Ou seja, quem mora na cidade de Jerusalém. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Eterno, lembro-me de ti, da beneficência, né? da Senacá, da tua mocidade e do amor dos teus depositórios. Desde os olhos, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Eterno, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Eterno. Ouvi a palavra do Eterno, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Eterno: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Eu não disseram: onde está o Eterno, que nos fez subir da casa do Mitzrayim, que nos guiara através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os corrabinos, os sacerdotes, não disseram: onde está o Eterno? E os que tratavam da Torá não me conheceram. E os ruins, os pastores, prevaricaram contra mim. E os divinos, os profetas, profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum provento. Para quem que o Eterno está falando? Através do seu Navi, do seu profeta Jeremias. Para o povo de Israel. Para aqueles que habitavam ali. Para aqueles que os seus ancestrais saíram lá do Mitzrayim, do Egito,
depois de 400 anos de escravidão, e saíram com mão forte do Eterno, e foram libertos, foram salvos, ficaram 400 anos como escravos. Como as outras vezes que aqui pregaram, escravo tem alguma coisa? Não. Primeiro que não tem vontade nenhuma de ir nem vir. Não tem liberdade com isso. Mas saíram de lá abastados. Escravo tem posse de alguma coisa? Não. Mas saíram de lá abastados, que os próprios Mitzrim e os próprios egípcios deram para eles animais, carroças, joias. Saíram abastados, chegaram sem nada. Chegaram quando? Na época de quem? De Yosef. E ali eles se estabeleceram, e ali ficaram até o próximo Paró, o próximo Faraó, até o outro Paró, aí no terceiro macaco. Já não conheci mais a história de Yosef, ou pelo menos não se interessavam, e viram que o povo estava se multiplicando. Era um povo que crescia muito, era um povo que se multiplicava muito. E aquele Paró da época observaram isso e ficou o quê? Com medo. E começou a pesar sobre eles. E começou a pesar e a cobrar e a exigir, até quando eles se tornaram escravos, 100%. E ficaram 430 anos como escravos. E alguns que eram espirituais começaram a clamar ao Senhor, e clamavam ao Senhor, e o Senhor ouvira o seu clamor. E usando o seu servo Moshe e o seu irmão Abraão, depois desse tempo todo, saíram de lá abastados, com mão forte do Eterno, mas abastados. Não saíram com uma mão na frente ou outra atrás. Deus já começou a abençoá-los desde a saída. E passaram pelo deserto. E ali passaram fome e sede? Não. Passaram sem roupas? Não. A Bíblia diz, afirma, que as crianças cresciam nos seus pés, as suas alpargas, as suas sandálias, e as roupas cresciam com eles. Não tinha local para comprar nada. Era um milagre? Sim, era um milagre que rachava. Você crendo ou não crendo, mas aconteceu. Deus foi bondoso para com o seu povo. Deus escolheu esse povo para ser referencial, para ser brachá, para ser bênção para as nações. É um povo especial assim, porque Hashem os tornaram especial, os fizeram especial. E aqui, Jeremias, tempos depois, estava dizendo: olha, vocês se esqueceram de tudo que o Eterno fizera para com vocês. Vocês têm uma mente muito fraca. Vocês têm uma memória fraquíssima. Vocês não lembram de que Hashem, até chegar aqui onde vocês chegaram, Hashem lutou contra seus inimigos, que aliás, a propósito, aqueles que se tornam nossos inimigos não são nossos inimigos, são inimigos do Eterno. De todo aquele, de toda aquela que quer fazer a vontade do Eterno na sua vida. E essas pessoas se tornam inimigas, inimigos nossos, pensam eles. E eu me engano, porque eles se tornaram inimigos de Hashem.
Porque nós somos servos de Hashem. Nós somos Benei, filhos de Hashem. E temos procurado obedecer a sua palavra. E na sua palavra nós temos nos mantido, porque é só ela que pode nos manter nesse mundo que jaz do maligno. Esse mundo onde o mal opera, esse mundo onde os Shedim, os demônios, tentam, se não a nós, mas aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, que não têm o entendimento de Hashem nas suas vidas, nos aborrecendo, nos trazendo tristeza ao coração, porque você pergunta, eu pergunto, o que eu fiz para ele ou ela ter esse sentimento para comigo? Não é assim que acontece? Você e eu não somos compreendidos. Não podemos ser. Porque ainda eles estão com os olhos, com uma trave nos seus olhos, na sua visão. Só conseguem enxergar o carnal e não veem pelos olhos espirituais. Mas quando é tirado-lhes aquela trave, eles se arrependem. E muitos deles pedem até perdão aos seus familiares que eram perseguidos, porque eles não conseguiam enxergar. Aqui Jeremias estava trazendo a consciência do povo de Hashem, tudo aquele mal que eles estavam fazendo para Hashem. E dentro desse estudo que eu fiz, um rabino disse assim, algo muito interessante, muito interessante. O povo de Deus não sabe valorizar o que Hashem fizera e tem feito para com eles. E o título desta mensagem é o sucesso dos profetas, dos meninos, ou a profecia que é dada é o fracasso das demais. O sucesso das profecias é o fracasso das demais. O que eu quero dizer com isso? O profeta de Deus, os profetas de Deus, quando profetizaram algo mal para com o povo de Hashem, é porque o povo estava tranquilo, o povo estava fazendo tudo que Deus queria, tudo que Hashem havia lhes dito para fazer. Era isso que estava acontecendo? Era nesse tempo que os profetas falavam e anunciavam o que iria acontecer de mal para o povo de Israel. Não, eles não estavam fazendo aquilo que estava agradando ao Senhor. Eles estavam desconstruindo aquilo que fora construído através da emuná, da fé e da manifestação de Hashem sobre o seu povo. Então, quando os divinos, os profetas, profetizavam contra Israel, porque Deus estava falando, Hashem estava falando, e quando eles diziam que algo de ruim ia acontecer, e acontecia, os rabinos dizem que era o fracasso das profecias por profeta. Fracasso dos profetas. Por quê? Quando era dada a profecia, era para alertar o povo, é para despertar o povo, e o povo assim se despertando, a profecia acontecia? Não. Esse era o sucesso. E o fracasso dos profetas e das profecias era quando eles lhe davam a profecia, eles não obedeciam e acontecia todo aquele mal ao povo de Hashem. Deus
Deus, já dizia esse amigo, Ele tem ciúmes desse tempo, do tempo do deserto, do tempo da escravidão até a chegada a Canaã. Deus tem saudades disso. Aí você e eu podemos dizer assim, mas, poxa, Deus, como é que Deus tem saudade disso? Que o povo ficou em dificuldades no deserto, que o povo passava aflições. Que aflições eles passavam? Eles tinham o sol, né, para aquela nuvem de fogo, para os conduzirem à noite e os guardarem. Eles tinham a nuvem para livrarem eles daquele sol causticante do deserto. Eles queriam pão. Hashem mandava o quê? Maná. Eles queriam carne. Deus mandava cordonizes. Eles estavam começando a ficar com sede. Deus mandava que aquela rocha os acompanhasse. E saía água daquela rocha. Então eles tinham pão, carne e água. E além disso, o deserto é um local onde não tem nenhum animal, né? Não tem vegetação, então não tem nenhum animal. É correto isso? Não. Não volta mais lá serpentes e escorpiões. E na Bíblia não fala, não relata em nenhum momento que eles foram mortos ou foram picados por serpentes e por escorpiões. Deus os livrava de todos os males. E quando eles começaram a se deparar com os seus inimigos, Hashem, o que ele fazia? Mandava eles à guerra. Mas quem vencia a guerra? Eles. Era Hashem. Meus amados, Deus tem saudades, assim diz o profeta, tem saudades daquela época, em que o povo confiava 100%, em que havia comunhão plena. Deus falava para com o seu povo, e o povo ouvia, literalmente. E o povo tinha medo. Dizia que Moshe, você fala com Moshe, porque nós temos medo de sermos consumidos. Havia um temor muito grande. O temor tem que fazer parte das nossas vidas, não é um medo, mas é um respeito à autoridade que é Hashem na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Nós temos que ter esse temor a Hashem. Nós temos que reconhecer que Hashem é tudo em nós e de que nós nada somos. E sem Ele, nada podemos fazer. Deus tem saudade aqui, como aparenta o profeta Davi dizer, desta época, porque Deus cuidava deles. E não passou a não cuidar mais? Não. Continuou a cuidar. Mas nos dias de hoje, a plena comunhão com o povo de Hashem. Israel está na frente da vanguarda espiritual? Claro que não. Eles assimilaram algo que Hashem havia dito para não assimilarem com o povo daquelas terras. E eles assimilaram. Era morte. Morte certa. A paraxá passada, falando de Pirrais, Finéias, em que Deus ali livrara o povo de mais uma praga, porque o povo estava coabitando com as moabitas. E Hashem usara a Pirrais para cessar essa praga. E lá na frente,
Eles saíram à guerra. E Pirrai saíra à frente. E eles conseguiram matar aquele que foi o cabeça da ideia para fazer essa assimilação. Que foi? Bilam. Balaão. Aquele profeta feiticeiro. Balaão. Meus queridos, tem muita gente que se deixa levar pelas mentiras de Rassatã. Tem muita gente, eu digo, pessoas que estão em nossas congregações, pastores, rabinos, que se deixam dar ouvidos. Mas como pode ser assim? Pode. Eles assimilaram as coisas deste mundo. Eles são envolvidos com as coisas deste mundo, mais do que com as coisas de Hashem. Isso não é bom. Isso traz tristeza ao coração de Deus. Deus, Ele é um Deus ciumento. Hashem é um Deus ciumento. Hashem, Ele quer ver o seu povo bem. Ele não quer ver o seu povo mal. Mas lá na frente, esse mesmo livro, capítulo 2, Jeremias, ele vai dizendo assim, no verso, a partir do verso 26, como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis e os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que fizestes para ti, que se levantem, que se podem livrar, e te podem livrar do tempo da tua tribulação? Porque os teus deuses, olha em Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Eterno. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. A vossa espada devoraram os vossos meninos, os vossos profetas, como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Eterno. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti veremos? Meus irmãos, hoje, em Israel, essa tal parada aqui, em Israel, segundo as estatísticas, dizem que é o maior movimento que há no dia de hoje. Como é que pode isso? Como pode isso? Israel. Nós não destratamos ninguém, não devemos destratar ninguém. Mas a palavra de Deus diz: o que eles praticam é fora da palavra de Deus. Então, como podem se dizer
e Yehudim, judeus, e praticarem aquilo que o Eterno diz que é pecado, que é erro. Como podem dizer que eles são de Hashem? Muitos deles, não são todos, estão praticando algo que tem agradado ao Senhor? Estão praticando a palavra de Hashem? Estão em consonância com esta Torá, com esta palavra? Estão trazendo o que para eles? Juízo. Estão trazendo juízo. Mas Deus não separar esse povo para ser um referencial do mover de Deus aqui na terra para as nações? Sim. Sim. E acima de tudo, eu e você, que recebemos Yeshua, o Yehudi, o judeu, o verdadeiro Yehudi, o primeiro Yehudi, como nosso único e suficiente Salvador, como Mashiach, como Messias, Salvador, fomos enxertados em Israel. Fomos enxertados na oliveira que é Israel, através de Yeshua. Qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa obrigação? Falar mal de Israel? Não. Dizer que nós não temos nada a ver com Israel? Muito pelo contrário, quem diz isso está pecando diante de Deus. Tem pastores que falam isso. Lamentavelmente, não conhecem a Bíblia que eles têm. Não conhecem o Deus que eles dizem ter, quando não é errado. A palavra de Deus diz, o salmista, que nós devemos o quê? Abençoar Jerusalém. E todos aqueles que abençoarem a Jerusalém, abençoarem a Israel, serão o quê, irmãos? Abençoados. E aqueles que amaldiçoarem a Jerusalém e a Israel, serão o quê, irmãos? Amaldiçoados. Está escrito. Não é o homem que está falando, muito menos os pinos. Eu estou dizendo que está escrito. E quem escreveu essa palavra é o Eterno, porque a palavra é dele. Saiu da sua boca. E tudo aquilo que sai da boca de Hashem se cumpre. É sério. Talvez as palavras que eu digo, em todas elas, 100%, eu posso garanti-las. Mas a palavra de Hashem, não. A palavra de Hashem, todas são garantidas. Tem créditos. Meu povo, por que tens pecado contra mim? Meu povo, por que não queres obedecer a minha palavra? Por que não queres andar através da minha proteção? Tem tanta gente oferecendo proteção ali, né? Nos dias de hoje. Vai que a minha palavra está horrível com relação a isso. Hashem nos dá proteção de graça. Aleluia. De graça não, né? Essa proteção foi muito cara. Foi o sangue do seu Filho único, do primogênito, que foi derramado lá naquele madeiro, por você e por mim. Quem reconhece esse sangue derramado e a pessoa do Mashiach será salvo. Porém, tem que permanecer, tem que ser perspicaz na santidade, dia após dia. Ou como dizia o grande pastor saudoso, não sei para onde ele anda, se está vivo, James Henry Markle, dizia dioturnamente, usava muito essa palavra, dioturnamente. O que quer dizer dioturnamente? 24 horas por dia. Hashem cuida de você, Hashem cuida de mim 24 horas por dia, dioturnamente. Ele não se esquece das suas palavras, mas eu, muitas das vezes, esqueço. Você, muitas das vezes, esquece. Nós temos uma memória muito
esquecemos. Por isso que todos os anos estudamos as mesmas parashotas. Mas Deus revela-nos a cada uma delas de uma forma, a cada ano. Ele tira um ponto especial daquela paraxá. Essa paraxá, essas parashotas do ano passado foram diferentes do que está sendo esse ano, do que aquela está trazendo para nós nesta manhã. O sucesso das profecias de ruins que o Eterno dá através de seus profetas, elas são um fracasso quando elas acontecem. Porque o povo não se arrepende. Quando o povo não se arrepende daquilo que o Eterno está dizendo, para haver um despertamento, haver um reconhecimento do seu erro, até chuvar, aí há o insucesso das profecias. Porque o povo, ou aquele ou aquela, não se arrependeram. Meus amados, Deus tem nos dado a sua palavra, tem nos alertado para que nós andemos nos seus caminhos, para que nós realmente venhamos a confiar nele 100%. Por que não dizer mais de 100%? Sabe por que nós não confiamos? Você sabe o seu percentual, o meu percentual de confiança em Hashem, nas promessas de Deus? Você pode avaliar. Eu não sei, talvez as minhas não tenham chegado nem a 50%. Eu preciso mudar isso, irmão. Sabe por quê? Você olha as circunstâncias e você se esquece do que está escrito. Quando nós não estamos dando bola às circunstâncias e estamos olhando para essa palavra e olhando para o alto, para o nosso consumador da nossa fé, Yeshua Mashiach, que é o nosso Adonai Echad, as circunstâncias não vão passar em nuvens brancas, tá certo? Mas elas não vão ser dadas tanta atenção como nós muitas das vezes temos dado. Por quê? Nós confiamos em Deus, nós confiamos na sua palavra, nós confiamos na sua provisão, nós confiamos na sua libertação. Hoje em dia, na vida de muitos que se dizem crentes em Yeshua, que têm vivido uma vida miserável de fé, de emuná, é porque não tem confiado em Deus. Aí vive só pedindo oração pelas pessoas, pelos outros irmãos. Vocês oram por mim, vocês intercedam por mim. Está todo final de semana no Shabbat, mas fica pedindo. O que está acontecendo? Aqui é uma coisa, aí quando passa naquelas portas, aí parece que se esquecem. Meus amados, nós, o ser humano, tem o hábito de esquecer. E esse esquecimento é um esquecimento que muitas das vezes nos permeia por causa das adversidades, por causa das dificuldades. Quando nós passamos a confiar em Hashem, quando nós passamos a dedicar a nossa vida a Hashem, e quando nós fazemos algo pela obra de Hashem, e nós fazemos com prazer, sem pensar, puxa vida, eu estou fazendo isso ou aquilo, mas puxa vida, mas eu precisava de algo para mim, e eu estou no campo financeiro, por exemplo. Tem muita gente que só pensa em si, não pensa na obra de Hashem. E uma coisa que Hashem se agrada
é quando for feita a arca, ou a Mishkan, no Brasil, a Mishkan. Deus falava a Moshe para que procurassem pessoas de quê, irmãos? De coração, fala mais alto, de coração voluntário. Se nós não temos um coração voluntário dentro da obra de Hashem, para querer que a obra de Hashem esteja caminhando através do meu sacrifício, e não liga para isso, não, eu não vou me sacrificar. Presta bem atenção, irmãos. Quantas pessoas eu conheci nesses meus 56 anos de vida de ungido do Senhor? Eu conheci várias pessoas que sacrificaram as suas vidas, seus momentos, até aquilo que ela não tinha financeiramente, para ajudar a obra de Hashem. Eu venho de uma denominação em que lá é dado muita importância ao ofertar. Não são todos. Tem gente que nem dizimista é. Mas a maioria são pessoas que se juntam, se cogitam para fazer a obra de Deus. Quando começa um trabalho pequeno, daqui a pouco o trabalho vai crescendo, daqui a pouco as coisas estão acontecendo, daqui a pouco estão comprando um terreno, daqui a pouco estão construindo. Por que nos dias de hoje não acontece isso? Falta-lhes fé. E não é um povo muito espiritual, não, viu? Eu vim de lá, eu sei. Mas eles se cogitam e eles confiam na obra, eles amam a obra de Hashem. E eles se lançam na obra de Hashem. Eu falo pela denominação da onde eu saí. As outras eu não sei. Mas essa não. Repito, nem todos são espirituais, lamentavelmente. Nem os pastores. Mas eles se envolvem na obra material. Eles se cogitam. Não tem tempo ruim. E eu adquiri isso. Também já tinha esse espírito. E só foi aglutinado, só foi fortalecido. Eu também não penso duas vezes em investir na obra de Hashem. Eu me lanço na obra de Hashem. Hoje em dia, lamentavelmente, não posso fazer muito fisicamente. Estou com problema de visão, né? Alguns outros probleminhas têm aparecido nessa idade de jovem, de 66 anos, é um problema, né? Um problema. Mas estou aí, firme, para a glória de Hashem. Agora então nem se fala. Com problema no coração, tem que ficar olhando para ela para não ficar carregando peso. Mas ela faz. Se ela não veio me fazendo, ela faz. Precisamos, irmãos, nos voltar a crer no Senhor e a aceitar a sua palavra, porque Hashem tem ciúmes de mim e de você. Hashem tem saudades de quando nós dependíamos dele, como esse povo de Hashem, dependera durante aqueles 40 anos. Eles queriam carne, eles tinham. Eles queriam pão, eles tinham. Eles queriam água, eles tinham. E tinham toda a proteção de Hashem. Nada de mal acontecia a eles. Nada de mal. E só milagres. Você quer o segredo do teu sucesso? Confie em Deus. 100%. Não vai dizer 100%, né? Todo mundo, bem eu. Acabei de falar agora. Não sei nem se eu estou com 50%. Não sei. Não. Sei avaliar. Mas para mim não ser arrogante, não chego nem a 50%. Posso estar até mais um pouquinho, mas é melhor eu pensar dessa forma.
você dependemos de Hashem, nós vemos milagres. Quando o Hashem me falou que os arrinhos tinham se cogitado para limpar as paredes, né? Nem imaginei que eu botar a rodapé. E quando cheguei aqui e vi, meu coração ficou muito alegre. Agora imagina o coração de Hashem. Mas Deus se importa com isso? Se importa sim. Porque aqui é a casa dele. Aqui é a casa onde se reúne o seu povo. Uma pequena parte do seu povo. Nós não somos o povo de Deus, não. Nós somos uma pequena parte do povo de Deus, do grande povo de Deus, que é muito grande. Então, se o meu coração, que sou pecador, fico alegre, imagina Hashem. Quando vê os corações envolvidos em cuidar da sua casa. Não estão só preocupados com as suas próprias, mas preocupados com a casa de Hashem. Mas Deus, o templo, a casa de Hashem é o templo lá em Jerusalém. Amém. Mas quem se reúne aqui? São seus filhos, são seus bnei, que o adoram em espírito e verdade, e reconhece a pessoa de Mashiach como Mashiach. E o coração de Hashem se alegra por isso. Lamentável quando somente adoram a Ele e não reconhecem Mashiach. O coração de Deus também fica triste por isso. Terminando essa palavra, no capítulo 3 diz assim, eles dizem, se o homem despedir, não é esse, verso 32, eu vou ler o anterior que eu não li. Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus semais. Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inúmeras vezes. Meus amados, Deus nos chama a atenção nessa manhã para reconhecermos o seu senhorio nas suas vidas. E nós não devemos esperar que uma profecia dessa, como essa, por exemplo, venha a ser executada nas nossas vidas, porque aí será um insucesso do profeta. Nós precisamos, ouvindo a profecia, precisamos nos mudar e nos moldar para que essas profecias ruins não se cumpram em nossas vidas. Deus tem profecias que não estariam na terra prometida, numa vida de confiança, de emuná, de fé nele, que comeríamos o fruto, o bom fruto, que estaríamos comendo mel, mel puríssimo, e que essas profecias, ou essas promessas, melhor dizendo, Deus quer que nós venhamos a obtê-las. Deus não quer que uma profecia que é pesada, que vai nos pesar a mão de Deus nas nossas vidas, se cumpra. Ele quer que o sucesso dessas profecias se torne em insucessos. Ou seja, que nós nos arrependamos, que nós nos voltemos para o Senhor, que nós esqueçamos
de que nós não somos nada. Desculpa. Que nós devemos depender 100% de Deus. Deus nos capacita a sermos seus servos, a sermos seus filhos, para que nos dediquemos ao nosso Pai Celestial. O Senhor nos prepara para a batalha do dia a dia, na sua palavra. O Senhor nos molda para que nós venhamos ter uma imunar que tenha sido trabalhada na Torá. Sim. A Torá nos mostra o erro, os nossos erros, os nossos pecados. E assim nós reconhecendo, nós recebemos as boas novas. Mencionar as boas novas que o Senhor Yeshua, através dos seus talmedim, dos seus chariotes, dos seus apóstolos, nos trouxeram. E assim reconhecemos de que somos pecadores. E temos absorvido, melhor dizendo, absorvido a palavra de Deus nas nossas vidas. E quando isso acontece, há o que, irmãos? Obediência. Quando isso acontece na obediência, há o que, irmãos? Quando um filho obedece seu pai, o pai fica triste? Seus pais ficam tristes? Não, ficam alegres. E tem satisfação em conceder o desejo dos seus filhos. Assim é o Eterno. A todo aquele, a toda aquela que lhe obedece. A todo aquele, a toda aquela que cumpre a palavra de Hashem nas suas vidas. Hashem, há muito tempo eu não falo isso, mas me lembrei agora. Hashem, Ele quer derramar brachot, bênçãos sobre nós, ou Ele quer, com pinga-gotas, estar pingando umas pequenas brachot sobre a nossa vida? Não, a palavra dele diz que Ele quer derramar. Ele quer derramar brachot, Ele quer derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Mas nós, muitas das vezes, queremos só brachot, só bênção, mas não queremos responsabilidades para com Deus. Muitas das vezes, nós temos um hábito na vida civil de querer os nossos direitos, principalmente quem trabalha. Mas muitas das vezes, fomos despedidos. Por quê? Não queriam obedecer à lei daquela empresa, ou à lei trabalhista. Aí se voltam contra o patrão e ainda acham o direito de colocarem na justiça do trabalho pessoas que muitas das vezes o ajudaram, cooperaram, fez coisas até além daquilo. Mas quantas pessoas não reconhecem isso? Eles querem direitos, mas não querem deveres. É assim com muitos crentes. Querem a bênção de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Não querem obedecer a sua palavra. Não querem andar conforme o Eterno tem nos dito, através da sua palavra, através da sua Devar Elohim, de Bereshit, a Hatigalut, de Gênesis, a Apocalipse. Querem só bênção, mas não querem obedecer, não querem regras. Tem muitos nos dias de hoje, lamentavelmente, que porque foram ensinados erroneamente. Nós estamos na graça, debaixo da graça,
Não temos mais nada a ver com lei de Torá, lendo não. Lendo não. A graça sem Torá é sem graça. Como já dizia nosso rabino Marcelo Leão. A graça sem Torá é sem graça. Que nós, meus amados, Ahim, Ariot, Haberim, precisamos obedecer essa palavra na íntegra. Precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Precisamos reconhecer que nós necessitamos da recebe, sim, da graça de Deus. Mas, se eu não obedeço ao Senhor, as suas mitzvot, os seus estatutos, eu quero bênção. Eu quero ser abençoado. Oh Senhor, olha por mim. Você está olhando para o Senhor? Você está olhando para o Senhor? Você está vendo se Deus está triste com você ou não? Se está satisfeito com você ou não? Porque você está obedecendo? Ou você está vivendo conforme muitos aí dizem: a Deus dará. Seja o que Deus quiser, e falam com desdém. Seja o que Deus quiser. Deus tem misericórdia para quem fala dessa forma. Deus tem misericórdia de mim, de você, de cada um de nós. Deus quer que nós venhamos a deixar que Ele cuide de nós. Deus tem saudade do tempo das tribulações que o povo de Hashem passaram. Eu não vou dizer nem tribulação, né? Mas as dificuldades que eles tiveram, mas de pronto elas foram todas atendidas e removidas do seu povo. Repito, queriam água, tinham água. Queriam pão, tinham pão. Quiseram carne, tinham carne. Meus queridos, que Hashem possa ter tocado o teu coração na manhã desse dia, para que nós venhamos a contribuir para o insucesso das profecias que nos causariam mal ou males nas nossas vidas, por causa da nossa obediência, por causa do nosso arrependimento. Amém? Amém. Fiquemos em pé. Eterno Elohim, eterno Deus, graças te damos mais uma vez por esta bondade, por este serviço, que tu tens recebido, Hashem, o trono da tua graça, e tenha chegado com cheiro suave às tuas narinas. Eterno, abençoe os que dizimaram, ofertaram, haja prosperidade na vida de cada um. Leva-nos em paz para onde formos, uns para as suas residências, outros para filar o almoço na casa de alguém. Eterno, abençoe, Senhor, durante todo este dia de Shabbat, a todos os presentes e os ausentes que não puderam estar conosco aqui nesta manhã. Aqueles também que nos assistem, recebam as tuas bravos também, aos que nos visitam da mesma forma. Guarda o teu povo na diáspora, guarda o teu povo em Israel. Nós oramos, Beshem, Yeshua HaMashiach. Amém. Yivarete Adonai, Ismerita, Yahi Adonai Tavecha, Assembleia,
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yaká. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor os abençoe. Shabbat Shalom. E um adiantado Shalom. Uma boa semana. Lehi Traor.